Muito bom dia, meu Brasil, para todos e todas, sem exceção. Para todos os alunos e aprendizes do 100% nas leis. E para você que estuda para concursos, carreiras policiais, de advocacia jurídica ou que um dia vai entrar na área, essa aula é para você. E para você que não é nenhuma dessas carreiras, mas você quer saber das leis ou tem um familiar, um parente, um amigo numa situação dessa e quer entender como funcionam os nuances dessa lei. Bom, eu vou fazer um resumo aqui sobre uma aula que eu dei recentemente sobre a prisão em flagrante, entendeu? Sobre a prisão em flagrante, no caso, na esfera penal e criminal, no caso. O que acontece? Para quem vai me assistir por televisão, você já vai pegando papel, lápis, caneta e vai anotando os principais detalhes. Você que vai me assistir por celular, por YouTube, por 100% nas leis, por outros meios de comunicação social, pegue papel, pegue lápis, pegue caneta também, pause a aula e anote os principais pontos. Para você que vai me assistir por televisão, como sempre o título está aqui, ó. Artigo 306 do CPP, da lei número 13.964/2019, tá bem aqui onde está meu dedo, você que está me vendo por televisão. E para você que vai me assistir, no caso também, por televisão, além disso, e o decreto-lei número 3.689 do dia 3 de outubro de 1941, tá aqui. E para quem vai me assistir, no caso, não por televisão, por celular, por tablet, tá aqui o título no rodapé do seu televisor. Artigo 306 do CPP, lei número 13.964/2019 e decreto-lei número 3.689, entendeu? Do dia 3/10/1941, que é 3 de outubro de 1941. Clica aqui desse lado, ó, do título aqui no rodapé, que tem um V, vai ter todo o relatório da aula. Bom, eu vou falar sobre a prisão em flagrante. Já anote aí agora, você que está me assistindo. Eu vou abordar 3 pontos. Qual o prazo que um meliante ou um delinquente comete um crime, um delito ou uma infração penal, que é considerado o prazo do flagrante. Eu vou falar se ele for pego fora do prazo do flagrante, após ter cometido o crime, o que acontece com ele. E vou falar como é que funciona todos os trâmites da polícia e da justiça nesse tipo de situação. Vamos lá. Primeiro vamos para o artigo 306 do CPP, da Lei 13.964 de 2019, que é sobre o pacote anticrime, que teve uma pequena alteração nisso. Diz assim, artigo 306 do CPP. A prisão de qualquer pessoa deve ser comunicada ao juiz competente no prazo de 24 horas. A lei também tem que ser informada ao Ministério Público, a família do preso ou a pessoa que ele indique. Com a alteração trazida pela lei número 13.964 de 2019, o juiz recebe o auto de prisão, deve marcar audiência de custódia também no prazo de 24 horas. E a prisão em flagrante, ela vale por 24 horas. E 24 horas para ir para a audiência de custódia, para ver se ele aguarda o julgamento com a restrição de liberdade, preso preventivamente, ou de liberdade provisória. Então vamos por parte. Primeiro lugar, gente, a prisão em flagrante, ela dura 24 horas na lei nova. O que é 24 horas? Vamos dar um exemplo. O cara cometeu um crime às 8 horas da noite. Vamos dar um exemplo, 8 horas da manhã dessa terça-feira. Até 8 horas da manhã da quarta-feira, ele ainda está no prazo do flagrante. Ou seja, ele ainda é considerado em flagrante delito. O cara cometeu o crime 8 horas da manhã e foi pego 3 da tarde do mesmo dia. Tá no flagrante, porque o flagrante ele dura até 24 horas. Se o cara for preso em flagrante, o que vai acontecer? Dentro de 24 horas, o delegado, a autoridade policial, tem que levar, comunicar o Ministério Público, tem que comunicar o fórum
sobre a infração penal, o delito ou o crime que esse elemento cometeu. Uma vez a polícia informando ao Ministério Público, ao Poder Judiciário e informando ali ao fórum sobre o ocorrido, ou seja, tem que ser até dentro de 24 horas. Ou seja, o cara é preso em flagrante até 24 horas. Se ele foi pego, cometeu o crime 8 da manhã, até 8 de terça-feira, até 8 da manhã de quarta-feira, ele ainda está em flagrante. A polícia pegou, aí vai ter até, no caso, pegou o cara 8 da manhã da quarta-feira, no último minuto do prazo do flagrante ali. Então, aí no caso, a polícia vai ter até 8 da manhã da quarta-feira para comunicar o fórum, comunicar a justiça, comunicar o juiz. Uma vez o juiz sendo comunicado, esse elemento suspeito da autoria do crime, ele também tem mais 24 horas para ir para a tal da audiência de custódia. O que seria essa audiência de custódia? Para ver se ele vai aguardar o julgamento ou vai aguardar o júri popular, vai na natureza do delito, preso, como fala o BIC, preventivamente, com a restrição de liberdade, ou então se ele vai aguardar o julgamento em liberdade, ou seja, ele vai ficar solto até ser julgado. Aí fica na rua, se chegar no dia da audiência dele, ele for condenado, ele vai ser preso, e se ele for absolvido, já estava na rua, continua na rua. Então, gente, prisão em flagrante é isso, ela dura 24 horas. Depois de 24 horas que a polícia prendeu o suspeito de um crime, a polícia tem 24 horas para comunicar ao fórum e à justiça sobre o fato criminoso ocorrido, da autoria, no caso, e da vítima, obviamente. E a justiça tem 24 horas para levar esse elemento para passar numa audiência de custódia para ver se vai aguardar o julgamento preso ou em liberdade. Pause a aula, gente, anote esses detalhes que é muito interessante. Agora, vou falar uma coisa para vocês. O que acontece? E se o cara for preso em flagrante? Olha que interessante. E dentro de 24 horas, o que acontece? É o delegado de polícia não comunicar à justiça. Porque pode acontecer. Porque o cara falaram que o cara cometeu um roubo, a polícia o conduziu até a delegacia, mas a vítima não apareceu. O cara não foi pego com pertence nenhum. Às vezes ele está sendo vítima de uma fraude processual, de uma denunciação caluniosa, ou até foi ele, mas ele dispensou o flagrante e a vítima não quis fazer o reconhecimento da autoria na delegacia. O que acontece? A prisão em flagrante tem prazo de duração de 24 horas. Olha que interessante. Após este prazo, o preso deverá ser solto imediatamente, não podendo permanecer recolhido em virtude do flagrante. A soltura pode se dar por tempo de ilegalidade da prisão, relaxamento ou por concessão de liberdade provisória. Vamos lá, foi o que eu falei. Eu falei da prisão em flagrante quando o cara é preso, a vítima vai na delegacia, aí a polícia, o delegado comunica à justiça, aí a justiça marca a audiência de custódia e vê se o cara vai aguardar o julgamento preso ou em liberdade, certo? Agora também, o prazo da prisão em flagrante para a autoridade policial apresentar a autoria do crime, ou o suspeito da autoria do crime, é de 24 horas. Vamos dar um exemplo, o cara chegou na delegacia porque cometeu um crime. Só que ele até cometeu o crime, como eu falei, mas a polícia muitas vezes ali, a vítima não quis fazer a ocorrência, não quis representar, ou então não acharam nenhum pertence da vítima com o autor do crime, porque ele dispensou na hora da fuga ou pode ter cometido o crime. O que acontece? Dentro de 24 horas, se o delegado não tiver evidências, não tiver provas, não tiver embasamento, não tiver, vamos dizer assim, argumentos fortes, provas fortes, para levar até a justiça para ele passar numa audiência de custódia, o delegado também tem 24 horas para poder fazer isso e a Polícia Civil. Porque se não fizer isso, não comunicar à justiça, dentro de 24 horas tem que soltar o elemento. Tem que soltar o elemento. Por quê? Porque a soltura pode se dar por o quê? Como eu falei aqui, tempo
ou ilegalidade da prisão, ou seja, o tempo da prisão em flagrante é 24 horas. 24 horas ele foi preso, passou as 24 horas, mas não foi provado nada. A vítima não representou, não reconheceu o autor do crime, ou então muitas vezes só prenderam porque falaram que foi fulano. O que acontece? Aí o advogado, no caso, entendeu? Uma vez a polícia sabendo que o elemento, que a família ou advogado do cara sabendo que o elemento está preso, pode entrar com relaxamento de prisão. Ou seja, justamente pelo fato de haver o quê? Em virtude, entendeu? Do tempo e da ilegalidade da prisão em flagrante. O tempo do flagrante 24 horas excedeu. Então, na hora, o delegado tem que soltar. Aí a única coisa que o delegado pode fazer é fazer toda a ocorrência, o próprio delegado representar, mandar para a justiça e o juiz analisar e intimar o elemento. Então ele fica em liberdade provisória até o juiz intimar o mesmo. Ou então por ilegalidade da prisão. Como assim? Ilegalidade pelo fato de falarem que foi o cara. Às vezes até foi ele, mas a vítima não foi reconhecer, como eu falei. O cara dispensou o flagrante do crime ali, muitas vezes a droga que ele estava vendendo, ou o pertence da vítima que ele roubou, etc, etc, não acharam nada. Só falaram, só teve testemunha. Mas então o delegado entendeu na hora de autuar que houve legalidade, houve testemunha, mas houve legalidade porque não houve flagrante concreto. Então, na mesma hora, o preso deve ser solto imediatamente, não podendo permanecer recolhido em virtude do flagrante. Tá vendo, gente, como é interessante? Agora, o que eu quero falar para vocês aqui? Quando o cara, ele muitas vezes ele foi preso em flagrante, dentro de 24 horas até ele ter cometido o crime, até 24 horas o delegado comunicou à justiça, vá anotando isso. E 24 horas ele passou pela audiência de custódia. Aí na audiência de custódia, vamos supor que o juiz tiver a certeza da existência de algum crime. O que o juiz vai fazer? Ele pode muito bem acreditar que a pessoa presa é o provável autor do crime e deixar ele preso preventivamente. O juiz da audiência de custódia até ele ir para outra audiência com outro juiz. Mas pode acontecer do juiz conceder a liberdade provisória, o juiz ou a juíza. Isso concedendo a liberdade provisória, o que acontece com o acusado? Ele fica livre, podendo ir para onde ele quiser e quando quiser, e ele só precisa comparecer ao processo sempre que for convocado. O que acontece? Então vamos supor, saiu da delegacia por tempo indeterminado da prisão em flagrante. Ou então foi preso em flagrante na audiência de custódia e o juiz soltou para ele aguardar o julgamento ou júri popular em liberdade. Assim que a justiça foi intimando ele para ir no fórum comparecer tal dia para prestar esclarecimento, ele tem que ir. Só fazer isso, mas enquanto isso ele fica livre como cidadão normal e ele não é considerado nem suspeito e nem autor do crime. Ele está em cima do muro até houver o trânsito e julgado final para saber o futuro desse elemento dentro da lei. E para completar aqui, gente, como eu falei, no artigo 302 aqui do Decreto-Lei número 3.689, de 3 de outubro de 1941, já vou encerrar aqui. O artigo 2 considera-se flagrante delito quem está cometendo a infração penal. Isso é só detalhes que eu vou dar para você. O cara está cometendo um roubo ali na hora, está cometendo uma infração penal. Ele é pego naquela hora. Quem acaba de cometer, ou seja, ele acabou de cometer e fugiu, mas até 24 horas foi preso, ou ele está cometendo e ele é perseguido logo após pela autoridade policial, ou por qualquer pessoa, pela população, para presumir o auto da prisão em flagrante, no caso, e também quando ele é encontrado logo depois. Ele roubou, não foi pego na hora, mas foi pego dentro de 24 horas ainda, e foi encontrado com o mesmo. Foi encontrado logo ali os instrumentos que ele usou para roubar, arma de fogo, a faca, os objetos, ou papel ali que faça presumir que ele é o autor da infração. Um exemplo, a identidade da vítima, o cara que acabou de matar alguém ali com a arma de fogo, ou o cara que acabou de roubar uma pessoa ali, além da arma, os documentos, papel, dinheiro que prova que é da vítima. Isso está no artigo 302 do CPP, né, do Código de Processo Penal, nos incisos 1, 2, 3 e no caso o inciso 4. Então, pause a aula, anote os detalhes e essa foi a aula de hoje.
Título tá aqui mais uma vez para concluir agora, para quem vai me assistir por televisão. Artigo 306 do CPP, entendeu? Lei 13.964/2019, entendeu? E também o decreto-lei número 3.689 do dia 3/10/1941. No rodapé do seu televisor, o título é o mesmo, ao lado tem um V aqui, tem todo o relatório da aula. Valeu, Brasil, até a próxima. Tchau, tchau.